E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vamos lá para mais uma aula de cálculo, né? Lembrando que eu sou o professor Victor, estou ministrando a disciplina de Cálculo 1 no curso de Engenharia Civil da Faculdade Pitágoras. Bom, lembrando que hoje é a nossa quinta aula, né? Nós já encerramos a unidade 1, onde nós tratamos sobre funções, certo? E é importante que você esteja com esse conteúdo já bem estudado, bem resolvido os exercícios. E agora a gente começou na aula anterior a falar de limites, certo? E aí na aula de hoje a gente vai fazer essa complementação do assunto da aula passada, certo? Até então, o calendário está mantido, é esse, né? Nossa prova está marcada para o dia 20. Até lá teremos mais 2 aulas ainda. Espero que consigamos, no dia 13, realizar a resolução de exercícios e uma revisão, né? Espero que de forma presencial, senão a gente vai ter que arranjar uma forma de encaixar também de forma à distância. Dando continuidade aos limites, né? Hoje nós vamos tratar de limites finitos e no infinito. E aí a gente vai ampliar, né, esses conceitos de limite, e esse símbolo infinito, ele é representado com esse símbolo, né? Vocês estão vendo aí, parece um 8 aí deitado. E aí vamos ter exercício que a gente vai fazer, que a gente vai encontrar respostas não com valores numéricos, mas com valores de mais ou menos esse infinito, né? E também podemos ter o x tendendo a esse número infinito. Por exemplo, no primeiro caso, aqui do lado esquerdo, a gente diz assim, ó, a gente tem que o limite de uma função f de x, quando o x tende a infinito, ela é igual a L. E também temos uma função, um limite de uma função f de x, quando x tende a A, e aí a resposta dá infinito. Bom, então a gente tem essas duas situações no exercício de limites. Bem, imaginemos a seguinte situação. Vamos determinar o limite de 1 sobre x quando o x tende a zero. E aí lembrando que o x tem que ser diferente de zero, porque com uma fração que a gente tem um numerador, um número real, por exemplo, igual a 1, e um denominador igual a zero, essa função não tem solução, não existe, né? Então esse x tem que ser diferente de zero, certo? Bom, e aí eu tomei a liberdade de abrir meu Excel e plotei esse gráfico, certo? Ficou mais ou menos com essa cara aí. E aí eu atribuí valores, né? Por exemplo, quando o x é zero, não existe, certo? Mas, quando o x é 0,1, o y, ou f de x, é igual a 10. Porque se eu dividir aqui 1 dividido por 0,1, vai dar 10. Agora, se eu dividir por menos 0,1 do lado esquerdo, esse y vai dar menos 10. Ou seja, quando eu for diminuindo esses valores de x, ou seja negativo, ou seja positivo, esses valores de y tendem a crescer, né? E aqui também tendem a crescer, mas de forma negativa, né? Aqui do lado esquerdo, certo? E aí, se vocês observarem o gráfico, ele nos mostra isso. Ou seja, aqui do lado direito, quando o x vai se aproximando de zero, o f de x vai tendendo ao infinito.
vai crescendo muito. E aqui, no lado negativo, quando o x vai se aproximando de zero, ele tende a ir para o menos infinito. Ou seja, o limite de f de x quando x tende a menos infinito, aliás, o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda, ele é igual a menos infinito. Aqui, o azul, né? E o limite quando o x tende a zero pela direita, ou seja, valores maiores que zero, esse limite de f de x ele tende a dar mais infinito. Certo? E aí, relembrando a aula anterior, a gente viu o seguinte conceito de limites laterais. Quando o limite do lado direito é diferente do limite do lado esquerdo, certo? Então, essa função não existe. Ou seja, não existe essa função f de x, 1 sobre x, né, quando o x tende a zero. Por quê? Porque quando ele tende a zero pelo lado direito, ele tende a mais infinito. Quando ele tende a zero pelo lado esquerdo, ele tende a menos infinito. Ou seja, respondemos o que a questão queria. Então a resposta é essa. Não existe esse limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Certo? Tá. Aí eu complemento essa explicação com o seguinte. Se vocês observarem, a gente olhou para o ponto quando x tende a zero. Aí eu pergunto para vocês, e quando x tende, aqui ó, do lado azul, quando x tende a menos infinito, o y tende a ser quanto? Ora, ele tende a ser zero. Porque ele vai se aproximando aqui de zero. Certo? E o positivo, quando x tende ao infinito, tende a crescer a valores muito altos. Ou seja, olha aqui para o numerador e para o denominador. Quando esse x aqui for muito alto, esse f de x tende a ser o quê? Ora, se o x for muito grande, ou seja, 1 sobre 1 milhão, esse f de x tende a ser zero. Ou seja, o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, ele é zero. E quando o limite de f de x, quando x tende ao infinito, ele também é zero. Então, esses são dois conceitos, né? São limites finitos e no infinito. Quando os limites tendem a zero, para essa questão, quando x tende a zero, né? O limite tende a ser mais ou menos infinito. Que aí você viu que pelo teorema dos limites laterais ele não existe. E quando esses limites tendem a ser infinitos, ou positivamente ou negativamente, essa função tende a zero. Então esse é um exemplo bem interessante para vocês refletirem, certo? Vamos agora a mais um. Bem, vamos agora para um outro exemplo, certo? Vamos determinar agora o limite de 1 sobre x ao quadrado quando o x tende a zero, certo? E aí, novamente, eu comecei a atribuir valores, certo? De x e substituir na função. Por exemplo, x igual a 0,01. Ora, x igual a 0,01, então x ao quadrado vai ser 0,01. Né? E aí eu tiver 1 sobre isso, eu vou ter a resposta igual a 100. Certo? E aí, se eu atribuir também valores negativos, como está o quadrado, ele vai dar positivo.
E aí sucessivamente, né? 0,01 vai dar 1 sobre 10.000, ou 1 sobre 1,01 ao quadrado vai dar 10.000. E aí, plotando o gráfico, vai ficar mais ou menos nessa cara, certo? E aí, novamente, façam esse gráfico no Excel, certo? Para vocês começarem a amadurecer esses conceitos e começarem a simular e tirarem as suas próprias conclusões. Bom, e aí, lembrando do exemplo anterior, o que a gente faz, né? A gente atribui um limite quando o x tende a zero pela esquerda, ele tende ao quê? A mais infinito. Quando o x tende a zero pela esquerda, né? Quando o x tende a zero aqui pela direita, ele também tende a esse mais infinito. Ora, se o limite do lado direito tende a mais infinito e o limite do lado esquerdo também, logo, o limite de f de x, que é 1 sobre x ao quadrado, quando esse x tende a zero, esse limite tende ao infinito. E aí, pelo teorema dos limites laterais, a gente conclui que esse limite existe, porque o do lado direito é igual ao do lado esquerdo, né? Tudo bem. E aí, abrindo novamente aquele parênteses, se a gente for analisar agora o seguinte. Quando o x tende a menos infinito, ou seja, quando essa fração aqui, 1 sobre x ao quadrado, mostra valores de x muito alto, certo? Esses valores de x muito alto vai deixar o f de x tendendo a ser zero. Acontece a mesma coisa quando o x tende ao infinito positivamente. Esse f de x tende a ser zero. E aí vocês podem perceber as diferenças e as semelhanças do exemplo anterior, certo? E aí, repetindo, para a questão, né, ele pediu 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, a gente viu que esse limite existe. E a gente viu também as aplicações quando esse x tende aos infinitos positivo e negativamente. Bom, vocês já observaram ao longo dessas resoluções de questões que muitas vezes a gente tem essas indeterminações, né? Que são do tipo 0 sobre 0. Ora, se você não entende que 0 sobre 0 é indeterminado, basta você igualar ele a um número k. E aí, multiplicando em cruz, a gente vê que 0 vai ser igual a 0 vezes k. Ou seja, esse k é indeterminado, porque existem milhares e milhares de números, infinitos números, que eu multiplico por 0 e dá 0. Certo? Então é por isso que 0 sobre 0 ele é indeterminado. E qualquer número sobre 0 não existe. Isso é uma diferença, né? E aí, quando a gente tem essas indeterminações do numerador e do denominador, a gente tenta simplificar essas funções fazendo substituições. Né? E eu já fiz isso até no exemplo da aula passada, quando eu simplifiquei o polinômio. Né? E aí, para exemplificar a expressão, a gente deve fatorar, racionalizar utilizando o dispositivo prático de Briot-Ruffini, que é a divisão de polinômios. E aí eu sugiro que vocês pesquisem isso na internet, né, de como dividir polinômios. E reitero que esse assunto ele não está abrangido na nossa disciplina, né? Mas ele é muito importante na hora de você resolver as questões de limites, certo? Por exemplo, se aqui a gente tiver uma seguinte expressão, o limite de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, quando x tende a menos 3. Se a gente fizer uma substituição aqui, de x igual a 3, a gente percebe que isso aqui tende a ser 0.
E aqui em cima também. E como é que a gente resolve essa questão? Bom, a gente tem que fatorar, né? Racionalizar essa expressão de cima, tentando dividir pela de baixo. E aí, se vocês conseguirem enxergar, x mais 3 vezes x menos 3 é igual a isso, né? Lembrando lá do produto. Quando você faz um produto e o sinal aqui está trocado, aí você faz o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você não lembrar disso, você pode multiplicar aqui também, sem problemas. Você multiplica esse e esse por esse. Você vai ver que o x, 3x e menos 3x vão se cancelar. E vai ficar só x ao quadrado menos 9. Certo? E aí vocês podem pausar o vídeo para tentar fazer isso aí. Bom, então se a gente simplificar isso, né? A gente vai cortar aqui essa expressão com essa. A gente tem que o limite dá igual ao limite de x mais 3. Ora, com x tendendo a 3, esse limite vai ser 6. Vamos plotar um gráfico dessa função. A gente vai ter uma função desse tipo, com x mais 3, e essa função não vai existir quando o x for 3, né? Mas, relembrando, se a gente aplicar o teorema dos limites, né, nessa função, aí vamos lá, o limite de x, que é 3, tendendo a 3 pela esquerda, é igual ao limite dessa função tendendo pela direita? Ora, por quê? Porque quando ele tende a 3 pela esquerda, o f de x tende a 6. Né? Vai chegando aqui próximo de 6. Ó. E quando ele tende a 3 pela direita, esse x também vai tendendo a ser 6. Ou seja, para a função ele não é 6, mas aplicando limites, né? A gente viu a definição de limites na aula anterior, a gente viu que esse limite de x mais 3, quando x tende a 3, é 6. Certo? E aí, limites é isso, pessoal. Não tem nada de outro mundo. Certo? Bom, por hoje é só. Espero que vocês façam as 7 questões da página 90 e 91. Vou elaborar também uma lista para esse conteúdo da unidade 2. E espero que vocês estejam estudando bastante nessa quarentena. Né? E até breve. Espero encontrá-los em breve. Tá? Um abraço. Fiquem com Deus.